Palavras diárias de Deus. Como crente em Deus, você não deve ser leal a ninguém, senão a Ele em todas as coisas, e deve ser capaz de se conformar à sua vontade em tudo. No entanto, embora todos entendam essa doutrina, essas verdades que são tão evidentes e básicas, no que diz respeito ao homem, não podem ser plenamente vistas nele, graças às suas diversas aflições, tais como ignorância, insensatez e corrupção. Portanto, antes de decidir sobre o fim de vocês, devo primeiramente dizer-lhes algumas coisas que são de máxima importância para vocês. Antes que eu continue, vocês devem primeiramente entender o seguinte: as palavras que digo são verdades direcionadas a toda a humanidade, e não são dirigidas somente a uma pessoa específica ou a um tipo específico de pessoa. Assim, vocês devem se concentrar em receber minhas palavras a partir da perspectiva da verdade, bem como manter uma atitude de total atenção e sinceridade. Não ignorem uma única palavra ou verdade que eu disser, e não considerem todas as minhas palavras com desdém. Vejo em sua vida tantas coisas que vocês fazem que são irrelevantes para a verdade. Então peço expressamente que vocês se tornem servos da verdade e que não sejam escravizados pela maldade e pela fealdade. Não pise na verdade, nem profane nenhum canto da casa de Deus. Esta é a minha admoestação para vocês. Agora passarei a falar sobre o tópico em questão. Primeiro, por causa do seu destino, vocês devem buscar ser aprovados por Deus. Ou seja, já que reconhecem que pertencem à casa de Deus, vocês deveriam então trazer paz de espírito a Deus e satisfazer-lhe em todas as coisas. Em outras palavras, você tem que ser probo em suas ações e se conformar à verdade nelas. Se isso está além de sua habilidade, então você será detestado e rejeitado por Deus e desprezado por todo o homem. Uma vez que tenha se enquadrado nesse predicamento, você não poderá então pertencer à casa de Deus. Isso é o que significa não ser aprovado por Deus. Em segundo lugar, vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a substância da fidelidade, então a sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, as suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são absolutamente honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus, jamais traí-lo em nada, ser aberto com Ele em todas as coisas, nunca esconder a verdade, nunca fazer aquilo que engana seus superiores e que ilude seus subordinados, e nunca fazer aquilo que simplesmente pareça impressionar bem a Deus. Resumindo, ser honesto é abster-se da impureza em suas ações e palavras e não enganar nem a Deus nem aos homens. O que digo é muito simples, mas para vocês é duplamente árduo. Muitos prefeririam ser condenados ao inferno a falar e agir com honestidade. Não é de admirar que eu tenha outro tratamento reservado para aqueles que são desonestos. É claro, eu entendo bem a grande dificuldade que vocês enfrentam ao tentarem ser honestos. Vocês todos são terrivelmente astutos e hábeis em examinar um cavalheiro com seu próprio critério mesquinho. Sendo assim, minha obra se torna muito mais simples. E já que cada um de vocês guarda segredos em seu peito, pois bem, eu os enviarei, um por um, ao desastre para serem submetidos a uma prova de fogo, para que depois disso vocês possam se tornar totalmente comprometidos em crer nas minhas palavras. Por fim, eu arrancarei de sua boca as palavras "Deus é um Deus de fidelidade", ao que vocês baterão no peito e lamentarão que tortuoso é o coração do homem.
Qual será o seu estado de espírito nessa conjuntura? Imagino que vocês não serão tão tomados de presunção como são agora. E menos ainda, serão profundos demais para serem sondados, como são agora. Alguns se comportam de modo impecável e parecem ser especialmente polidos na presença de Deus, mas ficam desafiadores e perdem todo o comedimento na presença do Espírito. Vocês considerariam tais pessoas como pertencentes às fileiras dos honestos? Se você for hipócrita e adepto da socialização, então digo que você é definitivamente uma pessoa que brinca com Deus. Se suas palavras forem infestadas de desculpas e justificativas sem valor, então digo que você é extremamente reticente para colocar a verdade em prática. Se você tiver muitas confidências, as quais relute em compartilhar, e se estiver muito indisposto a desnudar seus segredos, ou seja, suas dificuldades, diante dos outros de forma a buscar o caminho da luz, então digo que você é alguém que não receberá a salvação facilmente e que não emergirá facilmente das trevas. Se buscar o caminho da verdade o agrada, então você é alguém que habita sempre na luz. Se você fica muito contente em ser um servidor na casa de Deus, trabalhando diligente e conscientemente no anonimato, sempre dando e nunca tirando, então digo que você é um santo leal, porque não busca recompensa e está simplesmente sendo honesto. Se você estiver disposto a ser sincero, se estiver disposto a despender tudo de si, se for capaz de sacrificar sua vida por Deus e testemunhar, se você for honesto a ponto de saber satisfazer a Deus sem considerar a si mesmo ou tomar para si mesmo, então digo que essas são pessoas nutridas na luz e que viverão para sempre no reino. Você deve saber se há fé e lealdade verdadeiras em seu interior. Se você tem um histórico de sofrimento por Deus, e se você tem se submetido completamente a Deus. Se você não tem essas coisas, então permanece em você a desobediência, o engano, a ganância e o queixume. Como o seu coração está longe de ser honesto, você nunca recebeu o reconhecimento positivo de Deus e nunca viveu na luz. Como o destino de alguém irá se resolver no fim, depende de a pessoa ter um coração honesto e vermelho sangue, e de ela ter uma alma pura. Se você for alguém muito desonesto, de coração malicioso e de alma impura, então o registro de seu destino está certamente no local onde o homem é punido. Se você alega ser muito honesto, porém nunca consegue agir de acordo com a verdade ou falar uma palavra da verdade, então você ainda está esperando que Deus o recompense? Você ainda espera que Deus o considere a menina dos seus olhos? Esse não é um modo absurdo de pensar? Você engana a Deus em todas as coisas. Então, como a casa de Deus pode acomodar alguém como você, cujas mãos são impuras? A terceira coisa que quero lhes dizer é: todo homem, no curso de sua vida de fé em Deus, já resistiu e enganou a Deus em alguns pontos. Certos delitos não precisam ser registrados como ofensas, mas alguns são imperdoáveis, pois há muitas obras que transgridem os decretos administrativos, ou seja, ofendem o caráter de Deus. Muitos que se preocupam com seus próprios destinos podem perguntar o que são essas obras. Vocês devem saber que vocês são arrogantes e soberbos por natureza, e relutantes em se sujeitarem aos fatos. Por essa razão, eu lhes direi mais tarde, depois que tenham refletido sobre si mesmos. Exorto-lhes a que adquiram melhor entendimento do conteúdo dos decretos administrativos e a que façam um esforço para conhecerem o caráter de Deus. Caso contrário, vocês acharão difícil manter seus lábios selados e evitar que sua língua se agite livremente demais com conversa pomposa,
e vocês involuntariamente ofenderão o caráter divino e cairão em trevas, perdendo a presença do Espírito Santo e da luz. Pois vocês são inescrupulosos em suas ações. Se fizer ou disser aquilo que não deve, você receberá uma retribuição cabível. Você deve saber que, embora seja inescrupuloso em palavra e em obra, Deus é muito escrupuloso em ambas. A razão pela qual você recebe retribuição é que sua ofensa foi a Deus e não a um homem. Se em sua vida você cometer muitas ofensas contra o caráter de Deus, então você certamente se tornará filho do inferno. Ao homem parece que você cometeu somente algumas obras em discordância com a verdade, nada mais. Você está ciente, porém, de que, aos olhos de Deus, você já é alguém para quem não há mais oferta pelo pecado? Porque você transgrediu os decretos administrativos de Deus mais de uma vez e, além disso, não deu sinais de arrependimento. Portanto, você não tem escolha a não ser ir para o inferno, onde Deus pune o homem. Um pequeno número de pessoas, enquanto seguia a Deus, praticou algumas obras que violam os princípios, mas após serem lidadas e orientadas, essas pessoas gradualmente descobriram a sua própria corrupção e, em seguida, entraram no caminho certo da realidade e continuam bem fundamentadas hoje. Esses homens são aqueles que permanecerão no fim. Mas é ao honesto que eu busco. Se você for uma pessoa honesta que age segundo as regras, então você pode ser um confidente de Deus. Se em suas ações você não ofende o caráter de Deus, busca a vontade de Deus e tem um coração de reverência a Deus, então sua fé está à altura do padrão. Todo aquele que não reverencia a Deus e não tem um coração que estremece de temor, irá facilmente transgredir os decretos administrativos de Deus. Muitos servem a Deus na força da paixão, mas não têm entendimento dos decretos administrativos de Deus, e menos ainda, qualquer indício das implicações de suas palavras. Assim, com suas boas intenções, muitas vezes acabam fazendo coisas que prejudicam a gestão de Deus. Em casos graves, eles são lançados fora, privados de qualquer outra chance de segui-lo, e são lançados no inferno. Toda a associação com a sua casa cessa. Essas pessoas trabalham na casa de Deus na força de suas ignorantes boas intenções e acabam por irar o caráter de Deus. As pessoas trazem à casa de Deus as suas maneiras de servir a oficiais e senhores e tentam fazê-las funcionar, pensando vaidosamente que podem ser aplicadas sem esforço algum aqui. Nunca imaginaram que Deus não tem o caráter de um cordeiro, mas sim o de um leão. Portanto, aqueles que se associam com Deus pela primeira vez são incapazes de se comunicar com Ele, pois o coração de Deus é diferente do coração do homem. Somente após entender muitas verdades, você poderá vir a conhecer continuamente a Deus. Esse conhecimento não é constituído de frases ou doutrinas, mas pode ser usado como tesouro por meio do qual você entra em íntima confidência com Deus e como prova de que Ele se agrada de você. Se você não possui a realidade do conhecimento e não é equipado com a verdade, então seu serviço apaixonado só pode trazer sobre si o repúdio e a aversão de Deus. Por esta altura, você deve ter percebido que crer em Deus não é simplesmente estudar teologia. Embora as palavras com as quais eu os admoesto sejam breves, tudo o que descrevi é o que há de mais escasso em vocês. Vocês devem saber que aquilo de que falo agora é em favor de minha obra final entre os homens, em favor da determinação do fim do homem. Não desejo fazer muito mais obra que não sirva a nenhum propósito, nem desejo continuar guiando aqueles homens que são tão irremediáveis quanto madeira podre,
Tampouco desejo continuar conduzindo aqueles que secretamente abrigam más intenções. Talvez um dia vocês entendam as intenções sinceras por trás de minhas palavras e as contribuições que tenho feito para a humanidade. Talvez um dia vocês compreendam um princípio que os capacite a decidir seu próprio fim.